Olá, muito bom dia ou boa tarde. Hoje queria deixar uma palavra que, ao estar aqui, hoje é domingo de manhã, que ao estar a meditar, estava a ler as Escrituras, estava no livro de Lucas, e começou aqui a surgir um pensamento sobre este importante aspecto, sempre presente no Evangelho de Cristo, em todos os Evangelhos, em toda a Palavra de Deus, que é a questão entre ouvir e praticar. A diferença entre ser somente ouvinte ou praticante. A palavra de Deus é uma semente. A palavra de Deus é uma semente que entra no coração e existem 4 tipos de corações. Eu hoje vou falar agora nestes pequenos minutos um pouco sobre isso. Mas quero-me focar verdadeiramente sobre a questão do ser ouvinte ou ser ouvinte e praticante. E eu tenho aqui as Escrituras à minha frente. E no capítulo 23 de Mateus, um famoso capítulo quando Jesus se irou, uma ira santa, contra a classe religiosa, contra aqueles que eram os hipócritas. Ele chamou-lhes hipócritas. Porquê? Porque não praticavam aquilo que ensinavam aos outros. Porque conheciam as Escrituras como ninguém, mas não praticavam. Foi o único pecado que levou Jesus à ira santa. Isto logo no princípio do capítulo 23 de Mateus diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. E ele diz-lhes assim: Fazei e guardai, pois, tudo o que eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras. Porque dizem e não fazem. Porque são ouvintes e não praticantes. Este foi logo aí que Jesus começou a dizer: atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com um dedo, querem movê-los. É um aspecto muito interessante e muito importante. Deus, Jesus, o Espírito Santo está a olhar para aqueles que são praticantes e não somente ouvintes da Palavra de Deus. Como eu disse logo ao início, eu vou agora aqui para Marcos, capítulo 4, muito bem conhecida parábola de Jesus sobre os corações. A semente, a palavra é a semente no coração. Agora veja aqui estes 4 tipos muito rapidamente. É uma palavra tremenda. Isto dá para muitas pregações. Mas o que me chamou aqui a atenção novamente continua a ser a questão do praticar ou ouvir. Aquele que pratica produz frutos. Aquele que é somente ouvinte não produz frutos. A palavra não produz fruto. Veja aqui, Jesus estava-lhe a explicar. O semeador, que é quem semeia a palavra. O semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, vem logo Satanás e tira a palavra semeada neles. Isto está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 15. É Jesus a falar. Existe aquele tipo de pessoas que são tão superficiais, já decidiram que não vão obedecer. Até ouvem, por mais vezes uma questão até porque parece mal não ouvir, mas são tão superficiais, é como que aquele que semeia uma palavra à beira do caminho. Vem logo Satanás e tira a palavra para que não produza fruto. Semelhantemente, ouça outro tipo de coração. São estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. É outro tipo de coração, que ouvindo, recebem com alegria. É o solo rochoso. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. E em-lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Também não produzem fruto. Não são praticantes da palavra, continuam a ser somente ouvintes da palavra. Outro tipo de coração, o terceiro tipo de coração. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, as preocupações, a fascinação das riquezas e as outras ambições, as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela
infrutífera. E o último tipo de coração, que é o coração que agrada a Deus, é o coração que ouve e pratica, e é esse que produz fruto. Jesus disse assim, capítulo 4 de Marcos, versículo 20, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Esses que têm um bom coração, que não somente são ouvintes, mas querem praticar a palavra. Agora eu vou aqui rapidamente para Lucas, onde eu tenho estado a ler em Lucas, em que Jesus está a falar sobre a questão também dos frutos. A questão daquele que pratica e aquele que só ouve e aquele que ouve e pratica. Agora veja aqui, Jesus fala aqui no capítulo, deixe-me ver aqui, capítulo 7, só andar aqui, só um pouco. No capítulo 6 de Lucas, no versículo 46, onde eu estou a ler, diz assim, porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo, o que eu vos mando. Isto hoje existe por toda a terra, por milhões de pessoas na religião. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando. Foi Jesus que disse isto. Não praticais. Ouvis, mas não praticais. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, Lucas capítulo 7, versículo 46, em frente. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras, tem o coração, o quarto tipo de coração que eu li agora em Marcos 4, que é um bom solo, que frutifica porque ouve e quer praticar. Tem um solo que está preparado para que a palavra produza, para que o fruto, para que a semente dê fruto. Aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Aquele que ouve e pratica. Mas o que ouve, Jesus continua a dizer, mas aquele que ouve, vem a mim, ouve a palavra e não a pratica, não a põe por prática. Ouve a palavra, mas continua a fazer a vida normal, a fazer o que lhe apetece, na maldicência, na murmuração, no engano, na mentira, no adultério, em tudo o que sabe que Deus não aprova. Mas ouve a palavra, vez após vez, mas não a pratica. É semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. É a diferença entre aquele que ouve e pratica e aquele que ouve e não pratica. Eu vou terminar este pequeno vídeo, porque veio agora aqui rapidamente ao meu coração, em Tiago, na epístola de Tiago. Para aqueles que ainda não sabem, Tiago era o irmão carnal de Jesus. E ele diz assim no capítulo 1, versículo 22. Ouça isto. Isto é o irmão carnal de Jesus, que ao princípio, diz a palavra de Deus, que nem os próprios irmãos acreditavam nele, não entendiam, mas depois se converteram. E ele diz assim, capítulo 1, eu digo as passagens para que as pessoas possam ir por elas próprias e ver. Porque aquele que tem um bom coração, com sede e fome, não fica só a ouvir, ele quer mais e ele vai praticar. Porque é na prática está o benefício, está a receber as bênçãos que Deus promete para aqueles que praticam. Paz no coração, alegria, a certeza da salvação, o favor de Deus, a vitória. Não quer dizer que as coisas difíceis não aconteçam, que não haja problemas, que não haja dificuldades. Não tem a ver com isso, tem a ver com uma certeza que aquele que permanece, aquele que pratica o favor de Deus, a vitória de Deus, está sobre ele. Seja na doença, seja em qualquer dificuldade na vida. E diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, semelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquecer de como era a sua aparência. Pois agora, isto é aquele que ouve e não pratica, mas aquele que ouve e pratica, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, a palavra de Deus, aquele que atenta, aquele que pratica, aquele que atenta na lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será feliz naquilo que realizar. Mais claro que isto é impossível. Para um domingo de manhã, queria-vos deixar esta palavra para aqueles que desejarem ouvir, mas não somente desejar ouvir. Eu sempre digo isto todas as vezes que prego, e ao longo dos meus anos, e muitas das vezes, ou não digo todas, mas quase todas as vezes, antes de começar a pregar, eu sempre chamava a atenção para isto e sempre dizia: mais do que vocês chegarem ao fim e virem ter comigo, como tantas vezes acontece, e dizerem: obrigado, pastor, pela palavra, foi uma bênção, foi uma palavra maravilhosa, glória a Deus por isso. Eu sempre digo isto antes de começar a pregar. Melhor que isso, é depois de alguém ouvir a palavra, dizer cá dentro para si mesmo: o que é que isto se aplica a mim? O que é que isto me vai transformar? De que forma é que eu posso praticar agora já aquilo que eu acabei de ouvir? Abra o seu coração, tenha um solo de coração. Não o primeiro tipo, não o segundo, não o terceiro, mas o quarto tipo de coração. O primeiro tipo de coração é aquele, foi Jesus que falou isto, é aquele em que a semente, isto é uma semente, o que eu estou a falar é uma semente, é como que uma semente deitada à beira do caminho. E veio o sol, é um solo que não está preparado. E vem logo Satanás. O Satanás opera na mente. São pessoas que ouvem, mas a mente delas já decidiu, não quer praticar. Elas já decidiram que é assim que eu quero, eu é que sei da minha vida, eu é que vou em frente. A palavra não vai produzir fruto. O segundo tipo de solo, diz lá, é o solo rochoso. Até recebem a palavra com alegria, até manifestam algum interesse, mas por causa da perseguição, por causa do medo do que os outros vão dizer, por causa de que sempre fui assim, sempre fiz isto assim, é o que a palavra diz, é o que Jesus disse. A palavra acaba por não dar fruto. Não praticam. O terceiro tipo de solo, em que a palavra eles até ouvem e até permanecem por algum tempo. Está lá em Marcos capítulo 4, versículo 18. Mas eles têm outros planos, têm outras prioridades. A Bíblia diz, foi Jesus que disse assim: por causa da ambição de outras coisas, por causa das preocupações, por causa dos cuidados desta vida, a palavra que eles receberam fica sufocada e fica infrutífera. Não recebem o galardão, o fruto de praticarem. Não veem os frutos da prática da palavra. Mas o quarto tipo de coração, e eu termino aqui com esta palavra. Marcos capítulo 4, versículo 20, Jesus disse assim: mas, o bom coração, o coração que é sedento por ouvir, está sedento e faminto por ouvir a palavra de Deus, e quer praticar, é um solo que está preparado para que a semente, quando cai, produza fruto, porque ele quer mais. Porque ele quer praticar. Ele construiu a sua casa sobre a rocha. É ouvinte e praticante. E quando vêm os vendavais, quando vêm as tempestades, quando vêm os problemas na vida, porque vêm a todos, Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Tende a certeza, no mundo tereis aflições. Vêm a todos as tempestades. Mas aquele que constrói a casa sobre a rocha, vem as tempestades, mas ficou firme porque estava com alicerces na rocha da palavra de Deus, de praticar. Foi Jesus que disse: bem-aventurado aquele que praticar. Deus vos abençoe e tenham um bom domingo. Sejam praticantes e não somente ouvintes da palavra.